Fabrício Reis. 10 versos cheios da graça. Um mergulho em um capítulo cheio de esperança. Pela graça sois salvos. Índice. Prefácio. Introdução. Parte 01. Jesus, o Salvador. Parte 02. Capítulo 02, versículo 01. A remoção do sepulcro. Parte 03. Capítulo 02, versículo 02. Fora do domínio do mundo e do maligno. Parte 04. Capítulo 02, versículo 03. Não mais alvos da ira. Parte O5. Capítulo 02, versículo 04. Alvos do amor de Deus. Parte 06. Capítulo 02, versículo 5,6 e 7. A graça que projeta vidas. Parte 07. Capítulo 02, versículos 8 e 9. A graça que nos ofende. Parte O8. Capítulo 02, versículo 10. O poema escrito por Deus. Conclusão. Do sepulcro à glória pela maravilhosa graça. Prefácio. A carta de Paulo aos Efésios no seu capítulo 2 nos traz um vislumbre da maravilhosa esperança para o mundo que anda em passos largos para uma eterna perdição. É fácil notar que o mundo está um caos. Em todos os aspectos, há um esvaziamento terrível de uma ordem cósmica segundo o padrão de Deus. E, se como consequência toda a terra geme e chora, as pessoas a cada dia mais e mais se aprofundam em comportamentos que mais se assemelham a comportamentos de seres irracionais. A morte reina em toda sua essência e em todos os meios possíveis do mundo. Porém, o Deus da Bíblia não abandonou sua criação como pensam alguns e proveu esperança para toda a sua criação, e é sobre essa maravilhosa esperança provida que iremos nos saciar neste livro. Te convido a mergulhar nos 10 versos cheios da graça em Efésios 2, 1 a 10. Introdução. Abrindo a carta da esperança. Ao lermos a Bíblia, diferente de qualquer outro livro, ela contém particularidades que nenhuma outra literatura oferece. Só na Bíblia aprendemos que existe esperança. Por meio da graça liberada sobre todo o mundo, na Bíblia aprendemos que a maravilhosa graça recebe pecadores, pois é, que esperança linda. Em Lucas 15:2 lemos que Jesus recebia pecadores e comia com eles. Vejamos. E murmuravam os fariseus e os escribas, dizendo: Este recebe pecadores e come com eles. De fato, Lucas 15:2. A maravilhosa graça nos ofende, ó querido leitor. Como pode um pecador ser recebido por Jesus? Aquele o qual já nasceu Rei do Universo. Isso é uma ofensa, pois é, a graça ela ama sem ser amada, acredita no mais vil pecador sem ser acreditada, investe tudo no mais pobre e miserável mesmo sem ter retorno algum e nunca desiste mesmo quando desistem dela. A graça que traz esperança tem nome, a graça é Ele, Jesus Cristo de Nazaré. Parte 01. Jesus, o Salvador. A graça maravilhosa em pessoa. Iniciando, quero mergulhar com você na graça em pessoa que é Jesus o Salvador, pois bem isso é graça, o próprio Deus manifestando seu Filho na cruz redentora. Iniciaremos percorrendo o caminho da graça que se resume em uma pessoa, Jesus o Salvador. Jesus, o Salvador. Ela dará à luz um filho e lhe porás o nome de Jesus, porque ele salvará o seu povo dos pecados deles. JF a mais Mateus 1:21 da manhã. Ao lermos a Bíblia podemos observar que as Escrituras trazem o relato de alguns homens que receberam o nome de Jesus. MT 27:17, CI 4:11 da manhã, ET 7:45 da manhã. Desde o Antigo Testamento já podíamos ver o nome de Jesus em sua forma hebraica de Josué. Porém, essas pessoas que carregavam o nome de Jesus como identidade se distanciavam e muito do Jesus que foi condenado e crucificado.
O nome Jesus no Antigo Testamento significava Javé é salvação, já no Novo Testamento em grego significa o Salvador. Quando lemos o Evangelho de Mateus, no capítulo 1:21 da manhã, vemos um anjo do Senhor anunciando o nascimento de uma criança a qual nasceria para salvar o povo de seus pecados. O pecado é o maior vilão na vida do homem. Deus cria o homem pleno, belo, segundo a própria imagem e semelhança de Deus, ou seja, e o homem era singular em sentido de criação. Ele detinha particularidades de Deus dentro de si, era dotado de uma inteligência e sabedoria fora do comum e, além de tudo isso, o homem tinha a maior e melhor atribuição de todas, que era poder gozar diariamente da presença do Senhor ao seu lado. Porém o homem se deixa contaminar pelo pecado, pois o homem permitiu o pecado entrar na sua vida e causar as maiores catástrofes possíveis, e a maior delas que foi perder o gozo de desfrutar da presença do Senhor diariamente. Após pecar, o homem sai da presença de Deus e errante vai vagar pela terra rumo a uma jornada de decadência moral, espiritual, comportamental e etc. Assim como Adão, o homem carrega agora sobre si uma marca, um estigma. Pois o pecado não é amigo do homem, ele vem apenas para destruir e cada dia mais levar o homem para uma vida cada vez mais afastada do seu Criador. Porém um menino nos nasceu, ó glória, um filho nos foi dado, ó glória. Isaías 9:9. Deus é maravilhoso e nos proveu o seu melhor, nos deu o maior e melhor presente que necessitávamos receber. Deus nos deu o seu Filho unigênito com uma missão específica: salvar-nos. Quando lemos o texto do Evangelho de Mateus 1:21 da manhã, vemos que Jesus veio salvar, mas salvar o que ou quem, e salvar do que ou de quem? Essa pergunta tem uma resposta objetiva e explícita: salvar dos pecados. Jesus veio salvar, ele foi o missionário o qual Deus enviou à terra para libertar o povo do cativeiro do pecado. Deus não enviou Jesus para fazer outra coisa objetiva senão salvar dos pecados aqueles os quais se encontram escravizados. Deus viu a situação horrorizante a qual o pecado subjugou o homem, e Deus, mesmo assim como veio à terra para criar o homem, agora em Jesus Deus veio novamente à terra para salvar sua criação do mal o qual o escraviza e condena, pois Jesus foi por Deus enviado para salvar, e salvar significa uma abundância de providências de Deus. Por exemplo, salvar, manter são e salvo, manter são e salvo, resgatar do perigo ou destruição, poupar alguém de sofrer, de perecer, e alguém sofrendo de uma enfermidade, fazer bem, curar, restaurar a saúde, preservar alguém que está em perigo de destruição, salvar ou resgatar. Dicionário Strong. Veja que a palavra salvar é uma abundância de providências. Além de Deus salvar do pecado que leva à morte eterna, Deus ainda provê através do seu ato de salvar muitas outras bênçãos que derivam da salvação. Pois bem, esse é o Jesus Filho de Deus, o Jesus Salvador, e por essa causa de salvar o povo dos seus pecados ele foi condenado. O Salvador foi condenado à morte para salvar o povo pecador da morte. Jesus se submeteu a uma terrível condenação para garantir aos pecadores o direito a uma possível salvação a todo aquele que vier a crer em sua obra vicária, redentora, expiatória, reconciliadora e etc. Jesus aceitou a cruz, ele foi até a cruz, ele não fugiu ou rejeitou a cruz, mas sim enfrentou, carregou e nela foi crucificado. Ele aceitou a sentença condenatória. Adentrando nesse tema, Jesus, o Salvador, podemos trazer em evidência três facetas da salvação vinda de Jesus. E primeiro, ele é aquele que salva do perigo. Jesus veio salvar o homem do perigo da morte eterna. Ao realizar seu sacrifício na cruz, ele estava ali pagando e apagando todas as dívidas que coloca o homem em situação de perigo eterno. O homem sem Cristo estava vedado a um perigo de condenação
eterna, a maior certeza que um homem pode ter é a condenação eterna para quem está fora de Cristo, numa jornada para um fim sombrio é o qual se encontra o homem fora de Cristo sem ele o homem se encontra em constante perigo. E segundo, ele é aquele que salva do cativeiro. Jesus veio à terra e se fez homem para sentir o que sente o homem que vive em constante cativeiro do pecado. Jesus não pecou, mas precisou ter um corpo humano para provar e entender o que passa o homem em seu corpo cativo do pecado. Ao assumir um corpo, Jesus poderia socorrer todos os homens cativos do pecado, pois Jesus mesmo sentiu o peso do pecado quando foi pregado na cruz e provou até o abandono de Deus o Pai no momento crucial do sacrifício Redendor. Jesus venceu a cruz para libertar um povo em cativeiro. Ele tem poder e autoridade para resgatar todo aquele que peça socorro a ele, basta clamar e o socorro virá. E terceiro, Jesus é aquele que cura, restaurar e prover. Pois essa é a sentença de Cristo, ser o único que se tornou capaz de salvar o que se havia perdido. Jesus foi condenado por ter assumido um corpo humano para poder ter a capacidade de interceder pelos homens e sem deixar de ser Deus para assim agradar a Deus. Pois foi a parte atingida no pecado inicial de Adão. Jesus foi sentenciado por assumir tamanha obra árdua, como disse Isaías no capítulo 53, ele levou sobre si tamanha enxurrada de pecados para salvar dos pecados um bando de condenados à morte eterna. Que Jesus maravilhoso é esse de ter recebido uma sentença a qual só encheu a humanidade de oportunidades de poder gozar de profundas e eternas riquezas através da sua obra sacrificial. Salvar, essa foi a sentença de Cristo. Salvar, ele foi condenado para salvar um bando de miseráveis que em bandos vangavam a uma eternidade de morte e pranto. Glória a Deus por Jesus Cristo, seu Filho, que se entregou para resgatar-nos de tamanha condenação. Ei, você aí que está lendo esse livro, foi por você tamanha condenação que Jesus suportou na cruz. Quando ele estava na cruz, pode ter certeza que ele viu você através de sua presciência, e você foi um dos motivos que fez ele suportar tamanho sofrimento. Jesus é a manifestação da maravilhosa graça de Deus aos pecadores. Aleluia! Glória a Deus! Viva pela graça, ande pela graça do início ao fim, em todos os momentos e circunstâncias sempre esteja mergulhado na graça de Deus, que é Cristo Jesus o Senhor. Parte 02. Capítulo 02, versículo 01. A remoção do sepulcro. A palavra mais temida, indesejada e que produz os mais variados sentimentos relacionados à tristeza. Sem dúvida é a palavra morte. Quando lemos o versículo 1 desse capítulo em questão, aprendemos que o autor usa a palavra que no original é necros, de onde se origina muitas outras ligadas a ela, exemplo, morte, cadáver, sepultura, necrotério e etc. Assim, o autor faz questão de frisar a situação do homem sem Cristo, que é uma situação terrível. Sem Cristo, o ser humano está sepultado e, assim como Lázaro já cheira mal, a morte espiritual leva o homem a se encontrar fora da vida de Deus, e quão infeliz é quem não tem a vida de Deus fluindo dentro. Disse a morte o escraviza. Vejamos. Pois nós também, outrora, éramos nécios, desobedientes, desgarrados, escravos de toda sorte de paixões e prazeres, vivendo em malícia e inveja, odiosos e odiando-nos uns aos outros. JF. A mais Epístola de Paulo a Tito 3:3. Os três ângulos da escravidão: primeiro do mundo, segundo do diabo e terceiro da natureza caída, pois a morte torna o homem escravo ao sistema do mundo, sistema esse dominado pelo maligno, porém a graça tem o poder de penetrar na morte para dar vida. Vejamos o texto sagrado. E estando nós mortos em nossos delitos, nos deu vida juntamente com Cristo, pela graça sois salvos. JF. A mais Efésios 2:5. Só a graça de Deus vai do outro lado da sepultura da vida aos mortos, pois essa é a maravilhosa
Graça que dá vida, ela conduz o homem da sepultura para um lugar de plena bem-aventurança, assim o homem pode conhecer a Deus e estar em relação com Ele, ter prazer nele e viver a partir de então um relacionamento de vida e paz. Parte 03. Capítulo 02, versículo 02. Fora do domínio do mundo e do maligno. Quando lemos o versículo 2, podemos observar que existe na Terra uma ação que impulsiona o homem a realizar certas práticas. Bem, verdade é que muitos ignoram e até negam essa verdade bíblica, porém é fácil observar que isso é real. Existe sim um sistema caído, podre, que constantemente labora contra tudo o que tem a ver com os propósitos de Deus, e esse sistema tem um líder, por que não dizer um grupo do mal, seres espirituais da maldade que trabalham arduamente tentando parar ou atrapalhar as obras de Deus. O homem sem Deus, como JJ a acento agudo vimos, está morto espiritualmente, porém o interessante é que a Bíblia diz que esse mesmo homem morto consegue andar. Como pode um morto andar? Pois é, aquele que vive sem Deus é um morto-vivo. A vida física está nele, porém o sistema do mundo e o maligno têm total liberdade de operar neles, e por meio deles, essas pessoas têm como prática obras que desagradam a Deus, vivem para desonrá-lo através de seus corpos que não passam de um amontoado de ossos secos, sem nenhum tipo de vida de Deus em si. Essas pessoas que ainda não teve um encontro com a graça de Deus vivem dominadas pelo sistema do mundo e o maligno. Por mais que tentem, jamais conseguirão praticar as obras de Deus, pois o que reina em seus corpos são as obras da carne. As obras que andam na contramão de Deus são mortos, praticando por natureza as obras mortas. Aí é que entra a maravilhosa, atuante graça de Deus. Quando ela chega, muda todo o ambiente, ela retira tudo que aprisionava aquela pessoa, todo cativeiro, dívida, débito, penhor, condenação, enfim, a graça liberta geral. Ela chega quebrando todos os grilhões que aprisionava aquela vida, lhe concedendo a liberdade que há em Cristo. A partir de então, o agora salvo já goza automaticamente de toda a liberdade que Cristo tem para dar ao mundo. O pecado maligno, a natureza humana caída, nada mais terá o domínio desse homem que pela graça foi salvo para a glória de Deus. Um salvo pela graça poderosa de Deus não pode continuar a viver uma vida de escravidão, pois, em Cristo já somos livres. A vida que devemos viver agora é a vida pautada pelo reino de Deus, do qual Cristo é o Senhor. Parte 04. Capítulo 02, versículo 03. Não mais alvos da A ira de Deus é um assunto tratado em toda a Bíblia. O pecado exige que se aplique uma justa punição e a ira de Deus manifesta essa punição. Ela vem para punir o pecado. Quando analisamos a ira de Deus, vemos que são terríveis juízos de Deus que são e serão aplicados sobre todos os não redimidos. Ela traz consigo desde castigos físicos a psíquicos e espirituais. Falar sobre ira é difícil em nossos dias, ainda mais vindo da parte de Deus, pois todos só veem Deus como o Deus do amor, não atentando que ele também é o Deus da justiça e, queira o homem ou não, a ira de Deus se manifestará sobre todo o não convertido a Cristo. O ser humano é um tipo de imã. Quando lemos esse versículo, podemos observar que a vida sem Deus é totalmente inclinada para o mal. O homem não consegue realizar nenhuma obra agradável por si mesmo. O homem sem Deus, até uma suposta obra de filantropia, terá a marca do pecado, pois sem Deus nossas obras sempre serão contaminadas, e essa inclinação para o mal nos torna um ímã que constantemente atrai a ira de Deus. Não é que Deus queria aplicar sobre o homem a sua ira, pois a própria Bíblia diz que Deus enviou Jesus para salvar e não para condenar. Deus criou o homem para a vida e não para a morte. O homem se tornou um imã da ira de Deus devido à sua escolha em desobedecer a Deus e dar ouvidos ao maligno. Sendo assim, o próprio homem buscou atrair para si a ira de Deus, porque a ira persegue o homem.
Porque essa desobediência tornou o filho da ira, ou seja, e o homem sem Deus participa de uma natureza ruim, má, digna da ira, mas a maravilhosa graça. Quando chega na vida desse condenado à ira, ela altera as coisas. Primeiro, ela tira de dentro do homem esse imã que atrai a ira, o homem não mas será uma atração para a ira de Deus, e segundo, ela muda a direção da ira, afastando-a do agora homem regenerado e levando para longe dele. Vejamos um texto interessante. Tornará a ter compaixão de nós, pisará aos pés as nossas iniquidades e lançará todos os nossos pecados nas profundezas do mar. JF a mais Miqueias 7:19 da manhã. A graça de Deus em nós faz isso, tira de nós o que atrai a ira. Aqui nesse texto vemos que Deus lança os pecados em um mar. Sabemos que isso é simbólico, porém com uma verdade linda, onde Deus afasta do homem aquilo que atrai a ira, que são os pecados. Glória a Deus, não mais somos alvos da ira de Deus. Parte O5. Capítulo 02, versículo 04. Alvos do amor de Deus. Falar sobre o amor de Deus é um assunto o qual nem todas as páginas do mundo caberiam tal relato, porém, de forma resumida, quero pontuar algumas verdades sobre o amor de Deus. E primeiro, é o tipo de amor que não falha. O homem manifesta seu amor de forma muito caótica e é um amor do tipo relativo, na maioria das vezes. Sempre existe por trás uma esperança de retorno. É o tipo de amor que, a depender das circunstâncias, irá falhar, ou seja, diante de uma ofensa, ou briga, ou algum tipo de adversidade, esse amor logo ficará todo danificado. Porém, o amor de Deus independe de circunstâncias. Deus ama e ponto final. E segundo, transcende nossa compreensão. O amor de Deus é assim, pois, se pudéssemos entender o amor de Deus, logo seria um amor limitado à compreensão humana. Logo, o amor de Deus foge da nossa capacidade intelectual. Ele nos cerca de todos os lados. Quando pensamos que ele vem pela direita, logo ele aparece da esquerda. Ele sempre nos surpreende nos momentos os quais nós mais merecíamos o ódio. Esse é o amor de Deus, transcende a lógica do homem. E terceiro, é incondicional. Nada do que eu ou você faça irá fazer Deus nos amar mais ou menos. Para entendermos isso, é só pensar em Jesus Cristo ter vindo morrer por um bando de miseráveis pecadores. Esse é o amor incondicional de Deus. Nós estávamos mortos e ele nos amou incondicionalmente. A maravilhosa graça, quando chega, ela muda todo um quadro, pois essa é a missão dela, fazer de um deserto um jardim florido. Ela tem a capacidade de mudar os mais tenebrosos quadros de vidas humanas. Ela faz isso apontando o amor de Deus na direção do miserável pecador, ou seja, a graça envia a misericórdia de Deus ao pecador. Por mais que ele mereça a ira, Deus se compadece e no lugar da ira oferta o amor. Que misericórdia tão graciosa, que presente tão maravilhoso é esse. Imagine um delinquente que cometeu um monte de crimes, nada mais justo do que ele pagar pelos seus atos criminosos, não é? Pois é, a graça provê abundante misericórdia para esse delinquente. É um mover de Deus para ajudar o pecador, por mais que ele mereça a justa punição, a misericórdia vai lá e lhe oferece o amor, a restauração, a oportunidade de abandonar aquela vida e seguir a partir de então, abraçado pelo extravagante amor de Deus. Que maravilhosa graça é essa que faz um bando de miseráveis condenados ao inferno serem alvos do amor de Deus. Glória a Deus por sua graça, que nos dotou abundantemente do amor de Deus. Parte 06. Capítulo 02, versículos 5,6 e 7. A graça que projeta vidas. Mergulhar na maravilhosa graça é mergulhar em um rio de projeção.
Totalmente gratuito e revolucionário, essa graça liberta o homem da morte em todos os seus aspectos, gerando vida em todos os seus aspectos. Os sermos ressuscitados com Cristo traz consigo toda uma carga de bênçãos ligada a essa ressurreição. Por exemplo, em Cristo o salvo já ressuscitou espiritualmente, gozando assim de ricas bênçãos, e também esse mesmo salvo já tem como direito a posterior ressurreição, a qual lhe proverá um corpo com as mesmas qualidades do corpo de Cristo ressuscitado. A graça eleva o homem a uma posição de honra, vejamos. E, juntamente com ele, nos ressuscitou, e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus. JF a mais Efésios 2:6. Pois é, essa é a graça que posiciona o homem que outrora era um morto em delitos e pecados, colocando-o em um lugar alto e maravilhoso. A graça o projeta para uma eternidade de riquezas imensuráveis. Em Cristo o salvo já é rico e o será mais ainda quando adentrar na eternidade que brevemente se estabelecerá. A Sagrada Escritura nos detalha sobre essa riqueza, vejamos. Para mostrar, nos séculos vindouros, a suprema riqueza da sua graça, em bondade para conosco, em Cristo Jesus. JF AT mais Efésios 2:7. Se formos analisar essas três palavras, poderemos ver a imensurável riqueza que um ser humano possui em Cristo. Vemos que primeiro o autor usa a palavra suprema, ou seja, vemos que esse bem que o salvo recebe é algo que vai além do normal, é algo hiper mega e que se sobrepõe ao comum. Segundo, ele usa a palavra riqueza quan, e nos traz a ideia de uma abundante posse de bens, ou seja, o salvo é abundante em posses, pois ele é coerdeiro com Cristo, ou seja, tudo que Jesus recebeu de Deus após sua obra consumada na cruz, o salvo também o recebe por meio de Cristo. E terceiro, o autor usa a já tratada palavra graça, ou seja, o salvo tem uma graça que é suprema e rica, ela supera qualquer riqueza que exista. Ainda quero tratar nesse capítulo sobre uma palavra de muita importância que é juntamente com Cristo. O verso 5 e 6 diz que juntamente com Cristo somos vivificados e ressuscitados. A palavra de Deus é rica em promessas, e aqui estão duas ricas promessas providas pela graça. Em Cristo, todo convertido recebe instantaneamente a vivificação em seu corpo mortal. O salvo agora tem a vida de Cristo fluindo dentro de si, vida essa que jorra para a eternidade, é uma fonte inesgotável que o sacia de tal forma que não mais esse agora salvo conseguirá viver na dependência dos prazeres do mundo, pois juntamente com Cristo ele tem a verdadeira vida, a vida que o torna novamente um filho de Deus. Porém não para por aí. A Bíblia também diz que juntamente com Cristo o salvo foi ressuscitado. Que rica promessa é essa! Em Cristo já ressuscitamos, ou seja, a morte não nos amedronta mais. Vejamos um texto. E todo o que vive e crê em mim não morrerá eternamente. Crês isto? JF a mais João 11:26 da manhã. Em Cristo a morte não tem o poder que ela tinha antes da morte vicária de Cristo. Jesus venceu a morte e juntamente com ele nós também já vencemos. Fisicamente iremos um dia adormecer, porém ao soar da última trombeta a morte não terá poder de deter a ressurreição do corpo para unir-se à alma e espírito que já repousa no paraíso. Cristo já nos deu o direito dessa ressurreição, já é nossa posse. Juntamente com Cristo já adquirimos essa ressurreição, e tudo isso pela maravilhosa graça de Deus. Parte 7. Capítulo 02, versículos 8 e 9. A graça que nos ofende. Para pensarmos um pouco sobre esses dois versos, quero trazer uma reflexão sobre a situação do homem, tomando por base o capítulo 37 de Ezequiel. O profeta recebeu de Deus uma revelação acerca de como se encontrava espiritualmente a nação de Israel, e para isso o Senhor mostrou a ele um vale de ossos sequíssimos, representando a situação do povo para com Deus. Pois bem, a situação daquele vale era a mais
Terrível possível, ali estava um caos completo o que reinava naquele lugar. Era a morte, ali não havia sonhos, esperança, projetos, ali não havia vida. Qualquer um que pudesse contemplar aquele quadro poderia facilmente entrar em estado de choque ou até mesmo crises depressivas diante daquele quadro horrível, e para piorar a situação naquele vale faltava o que há de mais e importante, que era a presença de Deus. Pois é, aqueles ossos não tinham a vida física, porém pior que isso, eles não tinham a vida de Deus em contato com eles. Avançando para a nossa era, esse é o quadro também da atualidade. No mundo, se pudéssemos contemplar, veríamos o que Ezequiel também viu. Vales e mais vales de ossos sequíssimos. As ruas pelo mundo afora assim se encontram ossos batendo em outros ossos, uma multidão de mortos-vivos, e é aqui que entramos nos versos a tratar, onde aprendemos que a graça nos ofende. E por que a graça nos ofende? Por quê? Porque diante de uma situação tão desesperadora a qual se encontra a humanidade em sua grande maioria, vivendo como simples ossos sequíssimos, quem iria querer ter contato com um quadro assim? Quem iria sair de sua zona de conforto e plena glória para tentar ajudar aqueles que se encontram nesse estado? Pois é, por isso a graça nos ofende. A graça vai no vale de ossos secos prover a vida. A graça, que é Ele, Jesus, ela veio ao vale de ossos secos, que é o mundo, e soprou o Espírito de vida. Por isso a graça nos ofende. Nenhum ser humano consegue sair de sua situação espiritual por conta própria. Vejamos o texto. Porque pela graça sois salvos, mediante a fé, e isto não vem de vós, é dom de Deus, não de obras, para que ninguém se glorie. JF. A mais Epístola de Paulo aos Efésios 2 para 8-9. Pois é, ninguém consegue ter a capacidade de fazer qualquer coisa que possa mudar sua situação diante de Deus, pois todos sem Cristo estão mortos. Nada que eu faça me salvará ou me dará a vida que está em Deus. Só a graça pode fazer isso, só a graça que é de Deus pode nos conceder tudo o que precisamos, e é por isso que ela nos ofende, pois quebra qualquer orgulho ou vanglória. A graça esmaga qualquer altivez, pois ela é o único meio, ponte, porta, caminho, enfim, só ela. Unicamente ela provê a vida eterna. Ninguém pode nunca tentar argumentar que fez algo para ser salvo ou para ter a vida que está em Deus. A graça humilha o exaltado, ela o põe em seu devido lugar, que é de simples ossos secos carentes do sopro de Deus. Glória a Deus, somos salvos pela graça, a maravilhosa graça. Parte O8. Capítulo 02, versículo 10. O poema escrito por Deus. A carta de Paulo aos Efésios é uma linda e profunda obra de amor. Nela vemos a Trindade em ação, manifestando toda sua essência. É notório ver que salvar vidas e transformar histórias é um prazer divino, como podemos notar mais especificamente no capítulo tratado até aqui. É íntimo de Deus o querer transformar vidas, mudar histórias. Tem um texto bem interessante, vejamos. Eu é que sei que pensamentos tenho a vosso respeito, diz o Senhor, pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que desejais. JF. A mais Jeremias 29 para 11. Pois é, essa é a vontade divina para todo ser humano, que eles tenham a paz, o bem, ou seja, Deus quer sempre o melhor para sua criação. Deus, como podemos ver nesse último verso a tratar o verso 10 do capítulo 2, o apóstolo declara que Deus já preparou algo para que seus servos desfrutem. O interessante é que a Bíblia diz que já existe algo preparado antes mesmo de um miserável pecador aceitar a transformação. Já existe um caminho pronto para ele, já existe um projeto pronto, apenas aguardando que o pecador aceite essa mudança mediante a maravilhosa graça. Adentrando no verso 10, podemos observar que a frase inicial traz consigo
Uma gama de palavras com profundos significados. Primeiro, a Escritura diz que já somos de Deus, pois aquele que já aceitou essa graça transformadora já é de Deus, não há mais nenhuma dívida, tudo já foi pago, essa pessoa já passou da morte para a vida, não existe mais nenhum tipo de acusação ou condenação contra essa pessoa. A palavra aqui traz a ideia do tempo presente contínuo, ou seja, continuamente. Se estamos debaixo da graça, também estamos na condição de pertencentes de Deus, continuamente pertencentes a Ele, somos de Deus pela maravilhosa graça a qual nos alcançou, e isso é motivo o suficiente para todo ser humano viver de forma feliz e sem temer o mal do dia a dia. Em segundo lugar, quero tratar o trecho que declara, criados em Cristo Jesus. Que glória está contida nessa declaração! É inevitável não retroceder ao Gênesis e recordar a primeira criação, onde Deus com todo amor criou o homem de forma tão bela a ponto de declarar que aquela criação era sua imagem e semelhança, ou seja, uma criação totalmente honrada por Deus. Porém, como já sabemos, o homem pecou contra seu Criador e recebeu as devidas consequências, e as piores foram a morte, a separação de Deus, a mácula da imagem e semelhança de Deus em si, dentre outras coisas. A partir de então o homem passou a ser um miserável pecador condenado à morte e carente de uma recriação. Pois bem, foi isso que o Messias veio fazer: recriar o que um dia foi criado. Deus não joga fora sua obra e constrói outra, não, ele reconstrói, restaura, recria e, tudo isso em Cristo Jesus. Ele veio pegar as obras construídas por Deus, porém obras totalmente danificadas, e recriá-las. Vejamos um texto-chave. Isto, respondeu Jesus, em verdade te digo que, se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. JFAT mais o Evangelho segundo João 3:3. Significado da palavra de novo 509 Avô Bev Anoden. Do primeiro, do início. De novo, mais uma vez. Dicionário Strong. Pois bem, a palavra usada para de novo, no verso acima, tem o significado onde algo que um dia foi criado, porém por algum motivo essa criação sofreu algum dano e assim se faz necessário que o Criador volte a trabalhar aquela obra a qual um dia ele a criou, ou seja, se faz necessário uma recriação, e quem deve fazer o trabalho é o autor da primeira criação. Partindo desse ponto, podemos ver que a Bíblia claramente põe Jesus como autor da criação. Ele estava lá no início também atuando na criação, pois se assim não fosse, ele jamais poderia ter o poder de atuar na recriação. Nascer de novo. A palavra de novo exige que o autor da criação se faça presente na recriação. Glória a Deus. Jesus é também o Criador e Recriador da humanidade. Ele é aquele que veio trabalhar nas vidas que estão danificadas pelo poder e atuação do pecado. Só Jesus pode pegar essas pedras brutas e lapidá-las ao ponto de torná-las pedras preciosas. Ele é o único capaz de pegar o barro sujo e sem valor nenhum e transformá-lo em um vaso de honra para a glória de Deus. Seja qual for o pecador e sua multidão de pecados, se ele aceitar a maravilhosa graça, ela irá mergulhá-lo na recriação que há em Cristo Jesus e, assim sendo, esse até então homem manchando pelo pecado será marcado agora pela graça de Deus. Aleluia! Agora quero tratar em terceiro lugar a palavra feitura. Vejamos seu significado. 4161 Náunia, poema de 4160, TDNT 6 para 458.895, NN. Aquilo que foi feito, uma obra das obras de Deus como Criador, com os nomes de coisas feitas: produzir, construir, formar, modelar, etc. Dicionário Strong. Essa palavra traz um profundo e vasto
Significado dela se deriva a palavra poema, poeta, poesia, já dá para vermos o que o autor pretendeu mostrar. Podemos ver claramente o que a maravilhosa graça pode fazer. Ela nos põe como um poema nas mãos de um poeta, que escândalo não é? Como pode os até então mortos agora serem tratados como poema, obra-prima, só a graça faz isso. A Bíblia claramente declara: somos feitura, o Deus Trino é o grande poeta em plena atuação e seu maior prazer é trabalhar sua obra-prima, o homem. Deus está sempre à procura por intermédio da sua graça de vidas as quais ele possa realizar suas obras, porém, o que é de forma mais simples. Um poema? Falar de poema é falar de meios de produzir profundos sentimentos e emoções. Deus é o grande poeta que a todo momento está escrevendo novas histórias cheias de emoções e não mais em peles de animais, mas sim em vidas. Ele pega as mais tristes histórias marcadas pelas mais terríveis sujeiras e reescreve uma nova história. Vejamos um texto-chave. E, assim, se alguém está em Cristo, é nova criatura, as coisas antigas já passaram, eis que se fizeram novas. JF a mais segunda aos Coríntios 5:17 da manhã. Pois bem, a graça de Deus faz isso, torna tudo novinho, a história é reescrita pelo autor. O poeta tem o poder de reescrever toda uma história de forma linda e gloriosa. Aquele que se coloca nas mãos desse poeta pode ter a certeza que sua história será transformada. Todo esse trabalhar da Trindade por intermédio da graça tem um peculiar objetivo, que é sermos um poema de Deus em Cristo para levar no poder do Espírito a manifestação do amor de Deus. A graça salvadora não foi de graça, ela teve um alto preço, a morte de Jesus na cruz, e o mínimo que um salvo pela graça pode fazer é produzir os frutos que mostram uma vida de um verdadeiro arrependido. A Bíblia declara que somos salvos para as boas obras, ou seja, o verdadeiro salvo inevitavelmente pratica boas obras, e falar de boas obras e falar de um conjunto de práticas que mostram que ali tem um salvo pela graça. Vejamos o significado da palavra obras. 2041 Epiov ergon. De uma palavra primária, mas obsoleta, ergo, trabalhar, tom 2 para 635.251, NN negócio, serviço, aquilo com o que alguém está ocupado, aquilo que alguém se compromete de fazer, empreendimento, tarefa, qualquer produto, qualquer coisa afetuada pela mão, arte, indústria, ou mente, ato, ação, algo feito. A ideia de trabalhar é enfatizada em oposição àquilo que é menos que trabalho. Dicionário Strong. Pois bem, podemos observar que as boas obras envolvem toda a vida humana, de obras sociais a práticas morais, condutas, comportamentos, ou seja, o salvo pela graça tem a responsabilidade de viver uma vida que glorifique a Deus, e tudo isso não é feito para alcançar a salvação, mas sim porque já foi alcançada a salvação, e agora devo produzir boas obras que mostrem que sou um novo homem criado em Cristo Jesus para a glória de Deus. Aleluia! Alguns erroneamente ligam boas obras ao ato de alcançar a salvação, porém a Bíblia é clara quando declara que eu não posso fazer nada para ser salvo. Obra nenhuma me salvará, apenas exclusivamente a graça mediante a fé em Jesus pode salvar. Minha vida de boas obras serão o bom perfume de Cristo fluindo do salvo, serão os bons frutos que mostraram que ali há um redimido. Conclusão. Do sepulcro à glória pela maravilhosa graça. Uma verdade muito clara na Bíblia é que tudo na vida é pela graça, das coisas mais simples às mais complexas, tudo isso o homem só consegue realizar por graça de Deus, do início ao fim só pela graça. Vejamos um texto onde o apóstolo Paulo fala algo interessante. Mas, pela graça de Deus, sou o que sou, e a sua graça, que me foi concedida, não se tornou vã.
Antes, trabalhei muito mais do que todos eles, todavia, não eu, mas a graça de Deus comigo. De Fati 1 aos Coríntios 3:10 da tarde. Como podemos ver no texto e no decorrer deste livro, a graça de Deus se faz presente em todo o desenrolar da vida de um homem ou mulher, da conversão à vida de piedade. A graça é o agente de atuação capacitadora. Caminhando para últimas palavras, usei o título da conclusão do Sepulero a glória pela maravilhosa graça, pois, a graça é o agente operador que viabiliza tais conquistas. Sendo assim, encerro falando. E receba a graça. E seja liberto pela graça. E seja salvo pela graça. E viva pela graça. E seja capacitado, pela graça. E deixe a graça de Deus te preencher e viva em paz. Pela graça sois salvos.